Pois é, o problema da febre é que ela é paradoxal. É uma coisa que faz você se sentir super mal quando vem junto com aquele cansaço, dor no corpo, que a gente vê em resfriados ou até numa dengue. Mas a febre é parte do que o nosso corpo precisa, desenvolveu durante a evolução na natureza, para a gente poder combater as infecções. Então, muitas vezes, pode ser que abaixar sua febre não te faça tão bem. Vamos ver em que nível que a gente tem que começar a interagir com o nosso corpo para intervir, né? Vamos modificar a temperatura do corpo. Se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus bambus. As principais causas de febre, gente, são as infecções. E das infecções, as mais comuns são as de vias aéreas e as infecções do trato urinário. Vias aéreas normalmente são infectadas por vírus. Então, uma partículazinha que tem como objetivo entrar nas células do nosso corpo e se multiplicar o maior número de vezes possível para poder transmitir para os outros. Resfriados comuns vão levar a obstrução nasal, dor pelo corpo. Tudo isso é parte do que o nosso equipamento de matar micro-organismos está utilizando para vencer essa infecção. A febre, o aumento da temperatura, ajuda-nos, tá joia? A vencer alguns tipos de bactérias que estão acostumados a crescer só na temperatura normal. Então, uma temperatura de 36 graus Celsius, aquela bactéria está acostumada com aquela situação. O vírus multiplica melhor nessa situação, mas quando chega a 38, 38,5, a bactéria, o vírus começa a funcionar de uma forma menos eficiente. E nosso organismo começa a funcionar de forma mais eficiente para vencer o vírus. Isso exige muito do nosso corpo. Para produzir esse calor, a gente precisa a gente consome muita energia. E isso faz a pessoa até perder peso no tempo da infecção. Claro, o sistema imune inteiro está batalhando para vencer a infecção, mas o principal é que para manter a febre, a pessoa precisa gastar muita energia. Você tem um mal-estar, você fica cansado quando está com uma infecção. São outros sintomas que estão te dizendo para o seu corpo, olha, fica quietinho, que a nossa prioridade agora é vencer essa infecção. Não é dia de sair correndo, não é dia de disputar maratona, não é dia de fazer nenhum exercício catastrófico, vai ficar quietinho. Por isso que na época do Covid, nossa recomendação muitas vezes, ainda é, né, com o Covid-19, fica em casa, relaxa, fica quietinho. Tinha a questão da transmissão, mas isso já é menos importante hoje em dia, né? Acabou virando um resfriadinho comum. Você tem uma infecção que ataca, às vezes, o corpo inteiro e causa febre mais alta com dor no corpo inteiro. A dor é pela inflamação. A febre é essa programação que a gente tem para... Nossa, a bactéria funciona pior em 38, 39 graus Celsius. Já nosso sistema imune funciona um pouco melhor a 38 graus Celsius. E aí que vem o paradoxo da febre. Porque nesse conjunto inteiro de coisas que o nosso corpo está tentando fazer para a pessoa melhorar da infecção, a pessoa se sente mal, né? Ela fica sentindo dor no corpo, a febre em si é limitante, a pessoa fica sudoreica. E a gente tende a tratar as febres, ao invés de tentar tratar a doença. Se for uma sinusite, por exemplo, uma infecção bacteriana, precisa de tomar antibióticos. Se for uma pneumonia, nem preciso falar. Pneumonia é basicamente para onde foram inventados, né, os antibióticos. Então, depois do surgimento da penicilina, ninguém mais se assustava tanto com pneumonia. A gente tinha conseguido vencer essa doença. E hoje em dia, a pneumonia tem que ser muito, muito grave para levar ao óbito da pessoa. Os antibióticos resolvem grande parte delas. Mesma coisa com as infecções urinárias. A Paula falou semana passada de infecção alta, mas as infecções baixas constituem a maioria. Se a pessoa tomar um antibiótico, resolve o problema facinho. Mas até o antibiótico surtir o efeito, até o antibiótico vencer uma infecção bacteriana, a pessoa fica com febre e dor no corpo. Quase todas as infecções têm isso em comum. E aí vai ter as coisas específicas de cada infecção. Numa sinusite vai ter dor no rosto, perfeito, vai ter obstrução nasal. Na infecção urinária vai ter dor para fazer xixi. Então, cada infecção tem características especiais, mas tem algo que é genérico para elas. Que, aliás, mesmo as infecções por vírus, que não são bactérias, levam a sintomas parecidos. Então, dor pelo corpo, febre, que pode ser alta. Olha a dengue. A dengue está rolando solta agora nessa época do ano, que é o começo do ano, e ainda assim, você, mesmo sem ser bactéria, pode sentir dores intensas, dores pelo corpo todo. A
pessoa se sente cansada toda hora, tem dor atrás dos olhos, dor de cabeça, junto com uma febre alta. Qualquer infecção já tem necessidade de ser avaliada por um médico. Então, febre, tá com o narizinho escorrendo, vá no médico para saber o que é. Perfeito? Essa coisa de deixar para depois é complicado. E eu entendo que a gente vai entupir o serviço de saúde se todo mundo tiver indo a médico por causa de resfriado. Mas o que na maioria das pessoas é um resfriado, pode ser para outra pessoa um pouco mais severo. Perfeito? Então, tá aqui, ó, é algo que a detetive Gamora tem que saber identificar. Até que ponto eu trato febre alta? Porque se a febre sozinha, ultrapassar de 40, 41 graus, pode começar a machucar o cérebro. Então tem um ponto que chega no qual o nosso corpo está funcionando no máximo, mas daí em diante o cérebro pode sofrer dano. Em criancinhas que têm uma tendência genética, ao nascer aí dos 6 aos 2 anos de idade, existe até a chance de convulsão febril. Por isso que a mãe fica desesperada, ela não quer que o filho dela tenha uma convulsão e sai tratando tudo que é febre. E eu entendo, a criança está chorando, ela realmente dorme melhor se você tratar a febre com remedinho para febre, para dor no corpo. Mas ao mesmo tempo tem essa coisa de se o corpo estava tentando vencer um inimigo com o aumento da temperatura, será que diminuir essa temperatura não seria algo danoso para a pessoa? Eu particularmente não gosto de sentir febre, falo sem qualquer hipocrisia, acabo tratando minhas febres muitas vezes com 38, 38,5, mas não é legal deixar passar de 39,5 para cima não, combinado? Agora, você está com 37,6, está levinho, está conseguindo levar o dia, quem sabe ficar ainda aí aguardando não é uma boa ideia, aguardando para tratar a febre, ao mesmo tempo tem que sair correndo atrás de médico para saber o que é. Uma infecção do tipo resfriado não precisa de antibiótico, mas se for sinusite, já precisa tomar. Muitas vezes é uma decisão que o médico tem que tomar para vocês. Combinado? Um abraço, gente. Trata a sua febre de forma consciente e não trata quando não precisar. A gente se vê semana que vem. Detetive Gamora, Detetive Gamora, é tranqueirinha, mais bonitinha, só que faz uma baguncinha. Detetive Gamora, Detetive Gamora, é tranqueirinha, mais bonitinha, só que faz uma baguncinha.